meu nome é Rodolfo Medeiros. Vamos para mais um 10 minutos de teoria política. E a gente está no tema do fascismo. E eu queria só tirar algumas dúvidas sobre as diferenças de regimes, né? Porque, como eu disse no primeiro, a gente tem regime autoritário, a gente tem regime fascista, a gente tem regime absolutista, e nem todos esses são regimes propriamente fascistas, né? O termo fascista hoje é muito usado para xingar na internet sobre qualquer tipo de governo que tenha características autoritárias, né? É muitas vezes usado também na tentativa de caracterizar alguns regimes de viés totalitário mais de esquerda, que são autoritários sim, tá? Mas que não podem ser chamados de regimes fascistas, porque não tem conexão de conteúdo ou de ideologia com os regimes que a gente conhece do Benito Mussolini e do Hitler na Alemanha nazista, tá? Por isso eu quero falar sobre regimes totalitários, tá? Sobre regimes totais. A palavra totalitário talvez seja uma palavra muito mais fácil de você equalizar com outros tipos de regimes, tá? Porque geralmente um regime totalitário, nessa abordagem você pode colocar aí tantos regimes fascistas, ou regimes autoritários de esquerda ou de direita. Você pode criar um paralelo desses regimes quando você diz que eles são totalitários, e é basicamente isso que a Hannah Arendt faz e fala sobre tais regimes, tá? Inclusive Hannah Arendt, eu já falei no livro, no primeiro vídeo, que é a minha especialização, né, em filosofia política. Então, para começar a falar sobre o livro especificamente que a gente vai usar, na verdade eu vou usar dois livros, tá? Eu vou usar o de Filosofia do Direito do Bittar, lá que fala muito sobre violência e poder, e vou usar também o livro do Laffer, do Reconstrução dos Direitos Humanos em Hannah Arendt. Eu não lembro muito bem se é esse nome, não estou me lembrando, tá? Também vou usar alguns livros da Hannah Arendt, como por exemplo Da Violência, que discorre sobre alguns tipos de poder que surgem nos estados modernos, e basicamente os sistemas totalitários, né? Um livro muito bacana de se ler para quem deseja entender aí como funcionou e como surgiu o regime nazista, as ideologias que fizeram que o regime nazista fosse um regime totalitário de violência, como por exemplo a questão do antissemitismo e de um certo preconceito histórico em relação ao judeu que já existia na Europa, ajudou na propaganda contra o próprio judeu. Também fala lá sobre o imperialismo e sobre o stalinismo, que vão ter basicamente muitas características em semelhança com o regime nazista, principalmente no uso da propaganda. Então é um livro que vale muito a pena ler. É um livro longo, mas vale muito a pena de estudar. Então, mas vamos lá. Como caracterizar um regime totalitário? O que um regime totalitário tem em semelhança, né? Como a gente pode encontrar e definir que esse regime é totalitário, tá? Uma das primeiras coisas que a Hannah Arendt vai colocar, e eu estou usando aqui uma colinha, desculpa, tá? Porque é muita coisa para falar e a gente acaba esquecendo. Mas uma das primeiras coisas que ela vai colocar é a questão do imperialismo, tá? O imperialismo como forma de dominação econômica, como forma de expansão econômica, principalmente do período que os regimes totalitários surgiram, um período já de tentativa de levar
uma expansão do capitalismo para fora do território. Essa expansão já era feita por alguns países, principalmente a Inglaterra, mas esses países um pouco atrasados em relação ao capitalismo, como a Itália e a Alemanha, eles tentam fazer esse imperialismo. No lado russo é um pouquinho diferente, porque a gente sabe que ele não trabalha com esse tipo de capitalismo. Ele é um regime comunista, né, um regime com tendências mais estatizantes, mas ele é um regime internacional, ele é um regime em busca de expansão internacional, em busca de expansão da chamada revolução, tá? Então tem, de certa forma, tem uma questão de expansão do modo econômico para fora do território. A outra coisa que a gente vai ver num regime totalitário é a subordinação dos poderes legislativos, do poder legislativo e do poder judiciário ao poder executivo, tá? A gente vê isso muito hoje na Venezuela, hoje em dia. Eu, por exemplo, não sou um dos que defende a Venezuela de jeito nenhum, justamente porque, apesar de antes desse regime da Venezuela estar lá, também ser um tipo de regime político que abusava da questão da desigualdade social e de alguns problemas sociais, esse regime que se apresenta hoje na Venezuela é um regime totalitário, e a gente vê como o Maduro ele alinhou tanto o legislativo e o judiciário à vontade do executivo. Então, segundo Hannah Arendt, isso nos ajuda a classificá-lo como totalitário, tá joia? Outra coisa é a repressão política aos adversários, né? A gente consegue ver muito isso nos regimes totalitários como uma vontade de reprimir a manifestação política da oposição. Inclusive, vale se lembrar que o regime militar brasileiro pode ser caracterizado como um regime totalitário, porque apresenta essas questões levantadas por Hannah Arendt, exceto na questão do imperialismo, tá? Porque é um regime que acabou se subordinando ao imperialismo americano, tá joia? Mas é um regime onde você tem ali o alinhamento do judiciário com o executivo e o controle do legislativo pelo executivo. É um regime de perseguição política aos partidos opositores, principalmente que ele cria aquele partido único de oposição, que é o MDB, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, o MDB, que faz oposição ao partido Arena dos militares, mas é uma oposição enganosa, porque é uma oposição controlada também pelo governo, tá? A gente tem um líder carismático, tá? Segundo Hannah Arendt, todo governo totalitário tem um líder carismático, porém substituível, tá? A gente vê muita gente querendo desqualificar o regime militar enquanto ditadura, porque falar não tinha ditador, assim, tinha o ditador, porque cada um dos presidentes do partido da Arena que controlou o Brasil, ele tinha quase que poderes absolutos, tá? A Hannah Arendt vai dizer que o líder ele é carismático, mas ele é substituível porque é o sistema totalitário que governa a situação e não uma figura. A figura é simbólica, justamente por causa de outra coisa que a Hannah Arendt vai dizer do regime totalitário, que é a questão da propaganda, que leva para a massa uma ideologia de um partido que não deixa com que os outros se manifestem, mas ele está sempre bombardeando a população com a sua propaganda, com a exaltação da sua liderança, com a exaltação dos seus feitos, com a exaltação das suas supostas conquistas, e não há meios de refutar isso, justamente porque nesses países o jornalismo e a imprensa é controlada. E por último, o uso do terror. O terror ele é incentivado, não o terror contra a população, mas o terror contra supostos terroristas, contra supostas pessoas que tentam destruir o governo.
e a população sempre está vivendo com esse terror propagado. E esse terror propagado causa a sensação na população de que eles precisam de controle e de ordem, senão tudo vai por água abaixo. Tá joia? Então é assim que a gente caracteriza os regimes totalitários. Até a próxima.